Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer 3 notícias importantes para quem acompanha e apoia a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Mas antes de falar delas, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, olhou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, deixa dislike, comenta, compartilha, isso é extremamente importante para que o YouTube recomende o nosso vídeo para outras pessoas que não conhecem esse espaço que luta por um Brasil melhor e quem sabe elas cheguem até aqui e se interessem como vocês já se interessaram. Bom pessoal, a primeira notícia acabou de sair quando eu parei para gravar esse vídeo. TRF5 acata recurso de Ciro Gomes e determina a anulação da busca e apreensão contra o ex-ministro e vai destacar a matéria que, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região acatou nesta terça, dia 22, um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-ministro Ciro Gomes, que pedia anulação da busca e apreensão feita contra o político em dezembro do ano passado. O pedetista foi alvo da Operação Colosseum, comandada pela PF, que investigou supostas fraudes na reforma da Arena Castelão entre 2010 e 2013. O Ciro chegou a dizer recentemente que até esses dias ele estava, e certamente até hoje, ele estava sem o seu telefone, sem notebook, que foram recolhidos nessa operação e o pessoal não chamou o Ciro para depor, não avançou em nada, ficou do jeito que estava e o Ciro sem esses seus aparelhos, enfim, que continham, inclusive, contém informações, estratégias da pré-campanha. Vai destacar a matéria que na operação, 2 irmãos de Ciro, no caso o senador Cid e Lúcio Gomes, também foram alvos. À época, o ex-ministro atribuiu a ação a uma suposta perseguição política. Abre aspas para o Ciro. Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura à presidência da República. Da mesma forma, tentaram 15 dias antes do primeiro turno da eleição de 2018, declarou o Ciro nas redes sociais. E sobre a decisão, a matéria vai trazer que foi justamente essa ausência de contemporaneidade entre as supostas fraudes ocorridas entre 2010 e 2013 e a busca e apreensão determinada em 2021 que os magistrados apontaram para tomar a decisão. O relator do caso no TRF5, o desembargador Rubens Canuto, questionou a probabilidade de se encontrar alguma prova 10 anos do fato em investigação. Segundo ele, um dos precedentes para a adoção de uma busca e apreensão é o dano irreparável, quando há algum risco de o investigado inutilizar provas. No entanto, no presente caso, veja a singularidade, disse ele. A medida foi usada como fundamento de crimes supostamente ocorridos em 2010, mas a medida decretada em 2021, cerca de 10 anos depois. Bom, pessoal, eu falei sobre isso aqui quando isso aconteceu, ali em dezembro, mas vale lembrar alguns pontos, porque é o seguinte, a Arena Castelão, que é o estádio aqui em investigação, foi o mais barato daquela Copa e das 4 anteriores. Foi entregue antes do prazo previsto, porque algumas obras, enfim, quem está fazendo começa a atrasar para ficar pedindo mais dinheiro e tal. Isso não aconteceu com a Arena Castelão. Teve concorrência na licitação e venceu quem ofereceu o menor preço. A economia foi algo em torno de 100 milhões de reais. O Ciro, naquela época, não ocupava nenhum cargo público. E o Ciro, na ocasião em que ele foi ali alvo dessa investigação da Polícia Federal na sua casa, em vez dele se esconder, como muitos fazem, ou de fazer live com algum aliado, como o Sérgio Moro fez com Kim Kataguiri, para explicar os seus ganhos de quase 4 milhões para a empresa norte-americana que ele prestou serviço nos Estados Unidos, o Ciro não. O Ciro, no dia que aconteceu a operação, concedeu 6 entrevistas longas, de quase 1 hora, boa parte delas. O Ciro foi no Datena, na Globo News, no UOL, My News, Band News e CNN. Então o Ciro, enfim, teve ali um dia com a agenda cheia de entrevistas, prestando esclarecimentos e falando muitas coisas, inclusive esses pontos que eu acabei de trazer para vocês. E eu espero que o Jornal Nacional, que deu uma repercussão na ocasião, e foi justo, é bom destacar, o jornal deu tempo ali para falar do que estava sendo investigado e também deu tempo para o Ciro Gomes se explicar, pegando trechos do Ciro na Globo News. Então
o jornal fez o papel correto na ocasião e eu espero que hoje ele dê também espaço para essa notícia. E uma outra boa notícia para o Ciro e para o PDT foi trazida pelo Guilherme Amado, lá do portal Metrópolis, que divulgou que a senadora Leila do Vôlei, a Leila Barros, está de saída do Cidadania e indo para o PDT. Disse ele lá que o PDT está próximo de acertar a filiação da senadora Leila Barros, do Cidadania, do Distrito Federal. A ideia é lançá-la ao governo do DF e garantir um palanque próprio na capital federal para Ciro Gomes, pré-candidato da sigla à presidência. O partido comandado por Carlos Lupe tem buscado palanques fortes para Ciro nos estados. E aqui vai lembrar, inclusive, que São Paulo anunciou recentemente que vai ter o nome próprio do partido. Eu fiz um vídeo sobre isso. E, enfim, também pode ter uma mudança ali no principal colégio eleitoral do país. E o Guilherme vai colocar também que, conhecida como Leila do Vôlei por sua antiga carreira de atleta, a parlamentar será a quarta senadora da sigla. Ela estreou no Senado em 2019, ainda pelo PSB, partido que deixou para entrar no Cidadania em 2021. Mas semana passada, antes do partido que ela ainda está decidir iniciar negociações com o PSDB para uma possível federação, já havia saído a notícia de que ela poderia sair, se de fato fosse o PSDB, o partido escolhido, e migrar para o PDT. Então, como o Cidadania votou para iniciar essa conversa com os tucanos, ela então, de fato, está saindo e indo para o PDT. E só uma informação extra, eu pesquisei aqui, nas eleições de 2018 para o Senado, ela ficou em primeiro lugar. Ela venceu, lá em segundo ficou Isalci Lucas e em terceiro lugar ficou Cristóvão Buarque. E isso aqui para o Cidadania não é nada bom, porque se ela fica no partido e oferecendo palanque para o Ciro, o PDT poderia apoiá-la lá tentando o governo. Como o partido que ela está decidiu tomar um outro rumo agora, o partido perde não apenas uma senadora, mas uma pessoa com grandes chances de ganhar o governo. E um quadro bastante interessante surgindo aí recentemente na política já no Senado. E a outra notícia que eu tenho que trazer para vocês foi divulgada ontem, no dia 21, de que Cid Gomes está, por enquanto, cuidando das articulações políticas lá no estado do Ceará para a sucessão de Camilo Santana e que assim que as coisas no Ceará forem resolvidas, ele vai participar de maneira intensa também da articulação em torno da candidatura de Ciro Gomes. Abre aspas para ele. Estou priorizando agora a sucessão aqui no estado. Somente enquanto as coisas se organizam, enquanto a gente celebra as alianças, define as candidaturas sobre a liderança do governador Camilo. E, na sequência, devo me entregar mais a candidatura do Ciro. Vale só destacar que em 2018 o Cid foi candidato ao Senado, venceu lá no estado do Ceará, o Eunício ficou em terceiro lugar, o outro senador eleito foi o Girão, esse que é um negacionista do Podemos, partido de Sérgio Moro. E em 2018, então, o Cid estava em campanha pessoal lá pelo Senado, então não teve como ele se dedicar muito à campanha do Ciro fora do Ceará. E eu, inclusive, conversei com algumas pessoas aqui que conhecem o Cid mais de perto e me disseram que ele é um articulador nato e um mega estrategista. Então, vamos ficar bastante atento, como eu tenho dito aqui em outros vídeos, inclusive analisando pesquisas. Quem acha que esse cenário agora será o de outubro pode se enganar muito. Tem muitas coisas acontecendo nos bastidores, algumas definições importantes. E eu entrevistei aqui no canal o Félix Mendonça Júnior, que é o presidente do PDT na Bahia, e lá as articulações, as negociações para o PDT fazer parte da chapa com a Semineto estão bem avançadas, inclusive com a possibilidade do PDT sair de vice do ACM Neto, podendo ser inclusive o próprio Félix, repetindo uma aliança muito bem sucedida na capital, lá em Salvador, em que Bruno Reis foi eleito no primeiro turno, Bruno Reis que está no DEM, e lá o PDT indicou a vice Ana Paula. Então, essa aliança vitoriosa em 2020 pode se repetir agora em 2022, para que ACM Neto seja eleito governador do estado do PDT, indicando ali o vice, quem sabe a vaga ao Senado, né? Uma das duas, mas tudo indica que no caso ali vai ser mesmo o vice. Então o PDT está se movimentando bem em diversos estados e qualquer grande novidade em relação a isso eu trago para vocês, mas eu vou deixar aqui os links para quem quiser ter acesso a essas informações e compartilhar, porque eu considero que, em especial, essa questão do Ciro Gomes é muito importante que aqueles que simpatizam com a sua candidatura divulguem isso, porque tem muita gente hoje que está acostumada a ver só manchete tendenciosa aqui e ali,
que acha que o Ciro Gomes tem alguma relação com os supostos crimes, enfim, que a Polícia Federal está investigando 10 anos depois. Então, meus amigos, é isso. Eu fico por aqui. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando.